Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje estou começando com vocês um curso de comandos elétricos, ok? Muitas pessoas estão me pedindo esse curso, pois é uma área que é super atuante dentro do mercado de trabalho e hoje eu vou estar começando com vocês a ensinar esse mundo, que é como desenvolver um comando para solucionar um determinado problema, para partir um motor e mostrar para vocês que a eletrônica, a automação continua sendo muito fácil. Basta a gente aplicar algumas regras e qualquer comando vai ser resolvido e montado. Pode ser em comandos elétricos, eletrônica digital, linguagem de programação, entre outros, ok? Até depois no CLP a gente vai montar. Beleza? Então galerinha, olha lá. Comandos elétricos, a gente vai começar falando do quê? Lógicas e aplicações no sistema de automação industrial. Para isso a gente vai ter que aprender algumas coisinhas. Por exemplo, comandos elétricos vai ter basicamente 4 lógicas envolvidas. Quais são? Lógica sim, não, dependência ou não dependência. Pô, mas é simples assim? Exatamente, eu vou mostrar para você, fica tranquilo. E a gente vai aprender a relacionar, que é uma coisa muito importante. Você como profissional versátil, você tem que desenvolver a solução de um problema de uma forma diferente, né? Não só amarrado numa tecnologia, mas em todas, ok? Você tem que desenvolver. Então, você vai aprender a desenvolver em lógica de contatos, que é o comandos elétricos. Depois a gente vai fazer a programação em ladder, ok? Depois, aí está aqui, lógica digital, que é a nossa eletrônica digital. E depois lógica de programação em C, que é uma linguagem de programação muito usada para desenvolvimento de programação com microcontroladores. Beleza? E hoje a gente vai falar da nossa lógica sim. Rodolfo, lógica sim, mas que coisa absurda, o que você está falando? Preste bem atenção que você vai entender. Analise a seguinte situação. Uma lâmpada 24 volts, que a gente vai chamar de H1, deve ser acionada todas as vezes que o botão S1 estiver pressionado. Até aí tudo bem. Como que a gente vai resolver isso aí? A gente vai fazer a seguinte pergunta. O botão S1 deve estar pressionado para que a lâmpada acenda? Qual que é a nossa resposta? A nossa querida mágica. Sim, a nossa querida palavra-chave, sim. Agora, o que isso significa? Gente, a palavra sim em comandos elétricos vai significar o que para você? Que todo dispositivo que tiver atrelado a palavra sim, dentro da solução de um comando de um problema, você vai ter que usar um contato normalmente aberto desse dispositivo. Se for um botão, botão. Se for um fim de curso, fim de curso. Ou seja, qualquer dispositivo que esteja a palavra sim, você vai ter que usar um contato aberto dele lá no teu comando elétrico. Fácil demais, tranquilo, beleza? Se, por exemplo, fosse um sensor. Se o sensor estiver acionado, você vai ligar uma lâmpada. Então, vai usar o quê? Um contato aberto do sensor. Beleza? Sempre assim. Lógica sim, contato aberto dentro dos comandos elétricos. Beleza? Então, olha lá. Ó. Quantas possibilidades de ligar a lâmpada a gente tem? Somente uma. Por quê? Quantos dispositivos podem controlar a lâmpada nesse exercício? Somente um, que é o quê? O botão. Então, quando que a lâmpada vai ligar? Somente quando o botão for pressionado, ok? Então ele deve estar pressionado? Sim. Contato de que tipo do botão? Aberto, beleza? Como a lâmpada é 24 volts, botão conectado no mais 24, lâmpada no 0. Quando apertar, fecha o contato, energiza a lâmpada, ok? Vamos ver a simulação? Tá aqui, gente, no software Fluid Sim, tá ok? Da Festo. Coloquei aqui a simulação para vocês darem uma olhada. Vamos dar um play. Então, quando que vai acender a lâmpada? Quando eu pressionar o botão. Então, olha lá. Pressionei, ligou. Soltei, desligou. Pressionei, ligou. Soltei, desligou. Então, toda vez que o botão estiver pressionado, a lâmpada acende. Beleza? Muito fácil. Sim, contato aberto. Nunca esqueça disso. Tá bom? Agora, gente, falando um pouquinho de eletrônica digital, beleza? Lembre sempre de uma coisa. Quando você ouvir falar de sim, ou seja, o dispositivo tem que estar acionado, pressionado ou ativado para acontecer tal coisa, você vai ter que falar nível lógico 1. Eletrônica digital trabalha com dois valores, ou 0 ou 1. 0 desativado, desligado, solto. 1 pressionado, ativado, beleza? Acionado, ok? Então, toda vez que o botão estiver pressionado, a palavra sim
que a gente usou contato aberto lá em comando elétrico, para nós vai significar nível lógico 1. Ou seja, o botão tem que estar pressionado. Então ele tem que estar em nível lógico o quê? 1. Ok? Então, em eletrônica digital a gente trabalha o quê? Com expressão de saída. Então, H1, que é a minha saída, que é a minha lâmpada, ela vai ser igual ao quê? O mesmo estado do S1. Rodolfo, mas o que significa isso? Gente, se o S1 tiver igual a 0, o que significa? Que o botão está solto. Se o botão está solto, a lâmpada pode acender? Não. Então, olha lá. Se o H1, se o S1 tiver em 0, como o valor da lâmpada H1 é igual ao do S1, a lâmpada vai estar em 0, ou seja, a lâmpada vai estar o quê? Apagada. Ok? E se ele pegar e eu pressionar o S1, o que vai acontecer? Se eu pressionar o S1, ele vai estar o quê? Ativado. Se eu pressionei ele, a lâmpada vai ter que o quê? Acender. Então, se o S1 igual a 1, H1 também igual a 1. Lâmpada acesa. Por isso que a H1 sempre assume o valor do S1. Se o S1 tiver 0, H1 igual a 0. Botão solto, lâmpada apagada. Se o S1 igual a 1, quer dizer que o botão está pressionado e a lâmpada vai o quê? Acender. Beleza? Dá uma olhadinha então nessa simulação aqui, gente, feita no software Proteus Isis. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dá um play. Olha o nosso botão B1 e a nossa lâmpada H1. Sistema digital a gente sempre trabalha com 5 volts, ok? Como a lâmpada é 24, eu tive que fazer o quê? Com o botão acionar um transistor e o transistor ligar um relézinho. Olha o contato do relé aqui. Tá? E o relé, quando for acionado, o campo magnético dessa bobina atrai o contato. Para cá, fecha, manda os 24 volts para a minha lâmpada. Ok? Como o botão está solto, esse resistor aqui que está ligado ao negativo está mandando qual nível aqui? 0. Ok? Botão solto, 0. Quando eu pressiono o botão, olha o que ele assume aqui. 1. Ok? 5 volts. 5 volts acionou o transistor, que acionou o relé. Relé comutou o contato e energizou a minha lâmpada. Olha lá. Ó. Botão em 0, lâmpada 0. Botão em 1, lâmpada 1. Ok? Olha lá que bacana, ó, o relé comutando o contato. Beleza? E agora, gente, vamos falar um pouquinho de linguagem C. Beleza? É uma outra tecnologia muito usada para programação de microcontroladores. Arduino, até que o pessoal tem usado aqui, eu vou simular com o microcontrolador PIC. Ok? Então, olha lá. A lâmpada vai acender se o botão for pressionado. Ok? Ou seja, se o botão for igual a 1, ou seja, pressionado, a lâmpada é igual a 1. A lâmpada tem que acender. E se o botão é igual a 0, a lâmpada é o quê? Igual a 0. Ou seja, se o botão está solto, a lâmpada tem que apagar. Beleza? Como que você transforma esse português que a gente escreveu aqui numa linguagem de programação? Gente, muito fácil. Essa condição C do inglês, a gente vai usar o termo if. Ok? Para testar se está igual a 1, ou seja, se o botão está pressionado, a gente vai usar dois iguais na sentença de teste, ok? Sempre que a gente for testar se está igual a 1 ou se está igual a 0, dentro de um if a gente vai usar dois símbolos igual, beleza? Se tiver solto, a gente vai usar o que? Igual a 0, tá? Então, olha lá, se o botão for pressionado, ou seja, se o botão é igual a 1, fica o quê? If sempre abre parênteses, tá? Para colocar a condição aqui no meio. Botão igual a 1, ou seja, se o botão está pressionado, abre chave H1 igual a 1, ou seja, a lâmpada acende, tá? Fecha chaves. Então, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se o botão estiver em 1, estiver pressionado, ele entra na chave e faz o quê? H1 igual a 1, certo? No entanto, se botão igual a 0, ou seja, se o botão estiver solto, ele vai entrar aqui, ó, é igual a 1, não, é igual a 0. Então ele vai entrar aqui nessa chave e vai falar o quê? H1 é igual a 0. Ou seja, apaga a lâmpada. Ok? Então vamos lá, vamos simular agora. Então, gente, olha lá. Eu tenho um microcontrolador PIC aqui, que a gente fez uma programação exatamente igual àquela que eu coloquei no slide para vocês, tá? Então, o botão está conectado no porte A0 dele, ok? E o meu transistor, que vai ligar a lâmpada, está no RB7.
Toda vez que eu pressionar o botão, vou ligar a lâmpada. Se o botão tiver igual a 0, lâmpada igual a 0. Se o botão tiver 1, lâmpada igual a 1. Ok? Beleza? Pressionado, acende. Solto, apaga. Ok, gente. Essa aqui é a primeira aula de comandos elétricos. Ok? Qualquer dúvida, coloca um comentário, se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos para estar ajudando o nosso canal, está crescendo cada vez mais. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até mais.